Sejam muito bem-vindos a mais um Vibe Show, um programa onde eu trago uma pessoa interessante, relevante no seu nicho de atuação aqui para a Agência Estúdio em Lisboa. Cuidar de uma nova vida começa muito antes do nascimento. Com uma trajetória que começou em uma grande maternidade no Brasil, ela se especializou como enfermeira obstetra e seguiu a sua missão de acolher e oferecer suporte individualizado às mulheres em um dos momentos mais transformadores de suas vidas. Desde 2018, em Portugal, atua como doula, educadora perinatal e IBCLC, International Board Certified Lactation Consultant, combinando conhecimento técnico e experiência prática com uma abordagem empática. Seu trabalho vai muito além da assistência. Ela se dedica a garantir que cada mãe e família se sintam seguras, informadas e apoiadas durante a gravidez, parto, pós-parto e amamentação. Com especializações em laser terapia pós-parto, bandagem aplicada à gestação e amamentação e um olhar atento às necessidades de cada mulher, ela se tornou referência no acompanhamento materno, trazendo mais conforto, confiança, bem-estar para essa jornada única. Sejam muito bem-vindos ao Vibe Show. Hoje eu tenho o prazer de receber a Adriana, uma pessoa que foi crucial na minha jornada como mãe, pré-gestação, durante a gestação e depois na amamentação. Adriana, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, que prazer. Obrigada eu, gente. Nossa, eu li ali assim, é porque realmente, de fato, mudou completamente o rumo. Você sabe, já te falei isso várias vezes, já publiquei sobre isso. Mudou o rumo da dinâmica da minha família. A gente não fazia a mínima ideia do que era a amamentação, não sabia. Era um universo muito novo pra gente e com a sua ajuda, a sua especialização, a gente melhorou 400% e hoje tem uma rotina muito tranquila, sabe, em relação a isso. Então, obrigada. Obrigada a você por partilhar essa experiência com as outras mulheres e me trazer aqui, né? Que eu acho que é isso, a maternidade é informação e a gente foi perdendo essa troca, né? Com os núcleos familiares se diminuindo, as pessoas entrando na rotina louca da vida. Quase tudo que a gente sabe hoje é amigas muito próximas ou é de coisas que a gente leu na internet. Sim. Mas é muito diferente de conviver e saber da experiência do outro e estar próximo e poder somar muitas experiências para criar a sua, né? E hoje a gente tem uma infinidade, uma enxurrada de informação na internet, tudo solto, né? Virou também um nicho, né? As pessoas estão vendendo produtos e serviços em cima disso. Então é muito importante, né, ter pessoas assim profissionais que a gente realmente assim confia, credíveis, que possam realmente orientar e fazer acontecer, né? Porque é um momento de fragilidade e a gente precisa da informação, ela é rica, mas o que se faz no dia a dia e o que faz o sucesso da amamentação e das mulheres se sentirem bem nesse espaço da maternidade é que essas informações sejam usadas de forma individual, né? De acordo com os próprios objetivos das famílias, seja do companheiro, companheira, da mãe, enfim, as famílias precisam ter essa informação, mas essa informação precisa ser canalizada, direcionada para a individualidade, para os objetivos e desejos dessa família. Exatamente, você sempre toca nesse ponto, né, quando eu comento alguma coisa sobre a amamentação, porque é muito pessoal, cada bebê é um bebê. Eu, assim, na minha casa tenho uma dinâmica diferente de uma amiga minha que acabou de ter um filho, tem uma dinâmica completamente diferente, então ter esse olhar mais individualizado é um grande diferencial hoje em dia. E sempre é possível, né, eu acho que é isso que a gente tem que guardar, sempre é possível. É o seu possível e vai ter uma alternativa para cada uma de nós. Exato. Mas a gente precisa achar esse caminho, né? Esse caminho. Com E é ajuda. um desafiador sozinha, né? Idri, antes da gente começar aqui nosso bate-papo, que eu tenho um monte de coisa pra te perguntar, eu vou ler aqui algumas estatísticas que me chocaram um pouquinho, mas que eu acho importante a gente compartilhar. De acordo com um estudo da Pan American Health Organization, apenas 40% dos bebês com menos de 6 meses são alimentados exclusivamente com leite materno no mundo. De acordo com a Unicef, melhorar as taxas de amamentação poderia salvar a vida de mais de 820 mil crianças a cada ano. E de acordo com o governo federal, lá no Brasil, mais da metade, 53%, das crianças continua sendo amamentada no primeiro ano de vida. E 45,7% das menores de 6 meses recebem leite materno exclusivo. Ou seja, tem muito... Eu acho que estamos caminhando aí, né, para algo melhor com profissionais como você. E pra gente começar, assim, já com, digamos assim, o pé na porta, né? Antes da gente entrar na parte da amamentação em si, me fala um pouquinho sobre a sua trajetória e como é que você veio parar em Portugal. Pronto. Eu me formei cedo lá no Brasil, me formei em 2004, porque a gente tem a parte do técnico de enfermagem.
E minha mãe trabalhava no hospital e ela não queria que eu trabalhasse em hospital. E aí, como eu cismei que eu ia trabalhar em hospital, ela disse que eu tinha que trabalhar numa maternidade. Então, eu sempre trabalhei em maternidade. Até quando eu não sabia muito bem o que eu queria, a minha mãe me encaminhou para essa vertente, para essa especialidade. E depois eu fiz a minha graduação e a minha pós-graduação trabalhando nesse mesmo hospital. Quando eu me formei enfermeira, eu tive um trabalho numa urgência geral e não gostei. Saí chorando, trabalhei um mês e saí chorando. Tipo, não é o que eu quero fazer da vida. Não, sim. Então, segui meu caminho nessa maternidade e aí fui me especializando. Teve no ano de 2000, mais ou menos, no Brasil, a gente teve um boom da humanização do parto. Foi quando eu fui pesquisar e me interessei por fazer o curso de doula. E depois educadora perinatal e me formei enfermeira parteira. E eu sempre tive esse sonho de imigrar. Então, foi com a perda do meu pai em 2017. Desculpa, 2016. A minha Gabriela nasceu em 2015. Na perda do meu pai em 2016, que isso ficou mais forte. Eu já estava num processo, mas isso ficou mais forte e Portugal foi escolhido por nós já temos aqui parentesco, família e a possibilidade, então, de estar aqui como portugueses mesmo. E quando você chegou em Portugal, então você já era consultora de amamentação, tudo. Você já tinha uma bagagem enorme aí para Portugal e você já chegou com a intenção de atuar nisso aqui? Como é que foi isso? Não. Eu tinha, como eu já estava há 8 anos fora do hospital e trabalhando só com atendimento no domicílio e parto, muita disponibilidade. E eu tinha tido minha bebê recentemente, tinha tido essa perda. Então, na verdade, eu fiz um curso de yoga, um curso de dança, continuava com as mulheres, mas não propriamente para estar no parto. Mas eu cheguei em novembro de 2018. E em julho de 2019, eu tinha 3 grávidas para acompanhar. E eu não sabia o que tinha acontecido, como que elas te acharam? Era amiga da amiga que contou que eu estava em Portugal e que tinha que atender, porque eu tinha sido a parteira e era ótimo. E nisso eu decidi que eu não ia lutar contra isso, né? Conheci boas pessoas e segui nesse caminho. E priorizei a amamentação aqui e a preparação para o parto ao invés da enfermagem em si. Muito por conta da personalidade e de como eu construí a minha carreira no Brasil. Eu não me identifico com um sistema tradicional, por assim dizer, né? Porque eu acho que a gente não pode dar realmente a atenção que as pessoas precisam. Isso porque o corporativismo e as instituições não estão preparadas para isso. E então eu decidi seguir o meu caminho sem estar dentro de uma instituição hospitalar, mas E cumprindo a sua missão, né, de transformar. Só para citar um exemplo prático, né, para quem está chegando aqui de paraquedas, a gente vive aqui em Portugal e eu tive minha filha no final de 2024. Agora a gente está em março de 2025, minha filha tem 3 meses. Eu tive o meu acompanhamento por uma instituição privada, ou seja, com seguro-saúde e tudo privado, e contratei a Adriana por fora, né? E assim, eu vou relatar a minha experiência, que pode ter sido diferente de outras mulheres, claro, mas a minha experiência foi assim. Eu não tive naquele ambiente, eu achei muito bom, a estrutura muito boa, os profissionais muito carinhosas. Eu, assim, não tem muito o que falar, sabe? Foi bom. Mas essa questão da amamentação, eu não tive qualquer orientação num hospital, que é topo de gama, que é como a gente chama aqui em Portugal, particular, em Lisboa, que é a capital de Portugal, não tive qualquer orientação. Saí do hospital no segundo dia, terceiro dia, né, com o bico do peito já bem machucado, sabe? E assim, quase desisti. Então, a gente tá falando aqui de um lugar que é pago, que teoricamente, né? Mesmo se não fosse, né? Sim. Deveria ter ali uma orientação. Então, esse é o papel, né? Independentemente de você estar numa instituição ou não, você está cumprindo o seu papel, porque você, de fato, mudou esse rumo. A gente tem muitas questões aí dentro desse contexto, né? Da sua história, que, infelizmente, é a história de muitas mulheres. E combina um pouquinho com os dados que você trouxe. Um dos objetivos da Unicef de desenvolvimento sustentável é a gente melhorar a amamentação para todas as mulheres. Isso é um indicador de saúde muito importante quando um país tem uma taxa de aleitamento alta e, inclusive, condições de leis trabalhistas que permitam as famílias que queiram escolher esse caminho de amamentar e terem essa disponibilidade, né? A segunda coisa é que dentro das universidades, seja de medicina ou de enfermagem, a gente não aprende 1/3 do que a gente precisa para orientar uma família com relação à amamentação. A amamentação hoje já deveria ser vista como uma especialidade, como uma ciência.
E é por isso que, assim como eu, muitos profissionais que querem trabalhar com a amamentação para ter uma credibilidade têm recorrido a essa certificação do IBCLC, que é uma instituição, a gente, para obter a certificação, a gente tem que ter horas práticas de atendimento e depois nós somos submetidos a um teste extenso, onde os nossos conhecimentos são testados e a gente precisa atingir uma nota. Assim como muitas outras especialidades, por exemplo, dentro da medicina, as pessoas passam por isso, por provas, né, para poderem ter esse título. Em alguns países da Europa, só se pode trabalhar com amamentação pessoas que tenham esse título. Só podem prestar consultas de amamentação e aconselhamento de amamentação pessoas com esse título. E depois, por exemplo, na França, na Alemanha, existem IBCLCs dentro dos hospitais e agregadas ao sistema de saúde. Isso para que a mulher que deseja amamentar ou que tem dificuldade de amamentar tenha um suporte necessário. Porque é evidente que uma enfermeira, por exemplo, né, que está ali num plantão de 6, 8 horas e tem 8 pessoas para prestar assistência, para cuidar, para tratar de curativos, auxiliar em banho e etc., ela não vai ter 1 hora para estar com você, para te ajudar na amamentação, né? O máximo, com muita boa vontade que ela queira fazer, é dizer, que bom, pegou, fez xixi, fez cocó, O tá sistema, tudo às certo, vezes, não tá permite, bom. né? Ela pode até ter qualificação e tal, mas o sistema não permite. E a gente falha enquanto sociedade por não valorizar isso, né? Cada vez mais precocemente as fórmulas, inclusive como amostra grátis, o que é proibido. Eita. Um hospital não pode oferecer. Isso é proibido mesmo por lei. Tem uma lei de códigos é um código sobre substitutos do leite materno. E isso é uma infração. Isso é proibido. Porque a fórmula é considerada um medicamento, como qualquer outro. Então, se você está prescrevendo um medicamento para um utente, você paga por esse medicamento. Porque se você está só dando de graça, você pode correr o dilema ético, por assim dizer, né? De estar dando esse medicamento, ofertando, só porque não te custa nada, mas você nem sabe se realmente tem um benefício. E cada vez mais é a nossa luta aqui. E é difícil, porque você vai embora para casa com o peito machucado, com o bebê chorando, e você tem lá uma amostrinha de um leitinho que vai deixar seu bebê 4 horas quietinho. 4 horas dormindo, né? E isso é importante. Quem não quer? Quem não quer, né? Dormir 4 horinhas. Quando eu tava no auge do desespero, eu recebi uma conhecida minha falou assim: você tem que dar uma fórmula anti-refluxo que bate igual cimento. Você dá assim, meia-noite, a criança acorda 6 horas da manhã. Aí meu pai do céu, é totalmente o caminho. E assim, gente, tá tudo bem, né? Eu acho que cada um opta pelo que quer. Quer dar fórmula da forma, não pode dar leite. A questão aqui que a gente está debatendo nem é essa, né? De julgamento de mães. Porque eu falo, gente, depois que eu fui mãe, não julgo mães. Não julgo mães, porque cada uma tem uma dinâmica, né? Exemplo, hoje, a Maia mama, sei lá, 10, às vezes 12 vezes por dia. E eu sei que eu sou mãe de primeira viagem, tenho um trabalho flexível, tenho essa disponibilidade. Tem mães que não têm isso, que não tem como, que elas precisam trabalhar cedo no dia seguinte, não tem como acordar a noite inteira. Então, assim, eu não julgo mães. Mas isso que você falou, eu tenho uma pergunta. No Brasil também é muito... Brasil é fogo, né? A gente perguntar Brasil porque o Brasil é tão grande, né? Mas pelo menos assim, no que você conhece do Brasil, em São Paulo e tal. É assim também, essa mesma dinâmica de Portugal, de não ter muita orientação, mesmo em hospital particular? É semelhante. É semelhante, não há muita diferença. Até porque a gente tem muitos colegas lá que também têm imenso trabalho, muita desinformação ainda acerca da amamentação. Melhorou muito em torno dos anos 80, 90, que a gente teve uma publicidade em massa do governo para a gente resgatar a amamentação. O que, por um lado, também ficou uma lacuna, porque ficou muito evidente para as mulheres que só era possível amamentar se fosse livre demanda, no peito, dia e noite, noite e dia. E entre não amamentar e só fazer livre demanda, tem uma infinidade de possibilidades que podem atender essa mãe e esse bebê, né? Tanto para o desenvolvimento do bebê, tanto quanto para o conforto da mulher. Né? E é isso que é a parte da assistência individualizada, de perceber, assim, sobre o que a gente está escolhendo, qual é a nossa prioridade, e aí pronto, a gente escolhe. O que né? dá para fazer no nosso contexto familiar, Exato. né? Porque eu acho que é essa a grande questão. E aí que rolam tantos julgamentos, né? Porque uma pessoa tem uma dinâmica familiar e olha uma pessoa de fora.
Ah, mas ela podia fazer isso, aquilo, mas sem conhecer a dinâmica daquela família. Por isso que eu falo que não dá pra julgar, né? Dri, assim, uma coisa que muita gente fala, que eu acho que, nossa, cai por terra, que é, a amamentação é algo instintivo. Ser mãe é algo instintivo. A criança vai nascer, vai colocar a boquinha, vai sugar. Cara, eu vivi isso, eu posso dizer, não é instintivo, né? Por que é tão difícil amamentar? Primeira coisa que eu gosto de falar sobre isso é: sugar é natural. O bebê suga qualquer coisa que você colocar na boca dele. A única coisa que é natural é sugar. Amamentar é uma relação de dois. Dois corpos se relacionando. O corpo do bebê e o corpo da mulher. E é muito difícil porque a gente tem muitos mitos infinitos sobre a amamentação. E porque a gente não tem o tempo necessário. Alguém que acolha e que normalize o que é para ser normalizado. Olha, isso sim, vai levar tempo, o bebê pode demorar mais tempo para estabelecer a pega, ele precisa se adaptar fora do útero. O que a gente pode fazer para dar o suporte e manter o bebê em segurança, o bebê saudável, sem colocar a amamentação em causa, caso isso seja o desejo da mulher, né? Saber acolher a mulher numa escuta de que muitas vezes as mães fazem queixas e falam coisas, mas elas não querem desistir, elas só querem desabafar. Só foi uma noite difícil. Só foi uma noite difícil. Ela não quer naquele momento. E ela não precisa decidir naquele momento que ela tá cansada e que ela só quer reclamar se ela vai amamentar por 6 meses ou uma semana. Ela precisa saber que ela não precisa decidir aquilo naquele momento. E a gente tem que saber escutar e saber calar. Porque às vezes o melhor conselho, o melhor acolhimento é o silêncio. Tá tudo bem você sentir isso. O que você quer fazer agora? Como que eu posso te ajudar? Né? Então, eu acho que por isso que é muito difícil. E a nível prático, eu acho que é essa falta de norte. A gente ainda não tem uma linearidade, uma conduta mais regular em como orientar a amamentação. Uma das grandes queixas das mulheres é: eu fiquei internada no hospital, passaram 8 plantões, cada um me ensinou a dar mamar de um jeito. A gente tem que dar os princípios. Ajudar a família a reconhecer como que eu tenho que sustentar e apoiar o bebê para colocar na mama. O que é uma boa pega? Como eu sei se o bebê está alimentando, se ele está mamando? Posso até mostrar como é que pega na mama, como que põe a mão aqui ou ali. Mas depois é você tocando o seu corpo e você tocando o seu bebê que vai descobrir como é que funciona. Você precisa saber o princípio, na prática. Você não precisa copiar o que eu faço. Exato. Você só precisa saber o que é importante. Isso. E também tem um pouquinho de autonomia, né? Eu lembro que uma vez a Dri foi lá em casa, eu falei: Dri, assim, eu tô fazendo desse jeito. Ela tá mamando, tá certo, né? Você falou: se tá rolando ali, tá. Não tem assim, 2 mais 2 são 4. É muito individualizado, né? Sim, é mesmo isso. E eu acho que por isso que é rico buscar essa ajuda antes, que foi uma das coisas que a gente estava conversando, né? Isso. Quais são, assim, os maiores desafios que as mães de primeira viagem enfrentam? E por que é tão importante essa sondagem de como funciona serviços como o seu durante a gestação, né? Ou até antes, né? Por quê? Eu acho que primeiro, entender as necessidades do bebê. Muitas vezes a gente não sabe o que um bebê precisa e a gente julga que o bebê precisa, na grande maioria das vezes, de uma coisa que não é factível com aquele momento, com aquele desenvolvimento. Por exemplo, não é expectável que um bebê de 24 horas durma 10 horas seguidas, 8 horas seguidas. Não é expectável nem que um bebê de 1 mês, né? A primeira coisa que alguém te pergunta quando você teve bebê, fala: e aí, já tá dormindo a noite toda? Aí você pensa: não, claramente essa pessoa não sabe o que é um bebê, né? Não, nem vai dormir, nem era suposto dormir a noite toda. Só que daí, se você tá fragilizado, você pensa: pronto, já fui. Existe algum que dorme a noite toda e não é o meu, então tem alguma coisa errada, né? Porque se alguém tá perguntando isso... Então, acho que conhecer as necessidades do bebê é uma dificuldade muito grande. As pessoas pensam, por exemplo... Muitas vezes as pessoas me escrevem: eu preciso da sua ajuda porque eu só tô com colostro. E eu penso: só? Mas colostro é o que a pessoa tem com 24 horas, tá? Que bom que você tem colostro, bom, maravilhoso. É falta de conhecimento Dá o mesmo. peito pro neném, né? É falta de conhecimento. Então, essa é a maior dificuldade. Eu acho que a gente também, cada vez mais, a gente tem mais acesso a cirurgias e cirurgias estéticas e cirurgias... tanto estética para pôr silicone, como para diminuir mama.
E são coisas que podem impactar nessa adaptação. E eu acho que a gente não fez profissionalmente, essa transição de como apoiar essas mulheres. E essas mulheres, quando escolhem a cirurgia, o profissional muitas vezes diz, não, você pode amamentar. E é verdade. Mas não quer dizer que é 100% sem cuidado nenhum. Entendi. Talvez talvez não, elas se valem muito se elas tiverem uma orientação de como lidar com a subida do leite, ou se foi uma diminuição de mama, saber que ela pode ter, sim, um risco de produção diminuída, perceber como é que foi essa cirurgia, né? Outra questão é que a amamentação a gente vê cada vez mais que é muito envolvido num processo hormonal do corpo. E ainda bem, mas a gente tem as mulheres cada vez ficando grávidas com uma idade mais avançada, muitas com ajuda de fertilização assistida, por problemas hormonais e por questões que também, em algum momento, podem ter algum impacto sobre isso. Para além das dificuldades normais, né? De ficar sem dormir, né? de sentir dor e tudo mais. Craquelado. Tem diferença, agora uma pergunta super aleatória, mas eu acho que eu nunca te perguntei isso. Eu tive parte cesariana, né? Tem diferença em relação ao leite, a descida do leite, os partos, ou não? Natural? Sim, pode acontecer. Por quê? Porque quando você entra em trabalho de parto, o seu corpo já faz uma inversão hormonal. Né? Você já começa a ter uma queda brusca da sua progesterona e, consequentemente, a prolactina, que já vem sendo produzida no último trimestre em maior concentração, assume um papel de protagonismo, né? Quando a gente tem uma cesariana marcada, esse momento só vai acontecer a partir da extração da placenta pelo médico, né? Então, pode ser um pouquinho mais atrasado. Existem, para já coisas, por exemplo, que a gente pode fazer para proteger a amamentação das mulheres que escolhem ter uma cesariana marcada, né? Que seria fazer a extração de colostro antes, né? Durante o pré-natal, foi o que a gente fez. Explicar a importância do contato pele a pele, especialmente ali no recobro, nas primeiras 24 horas de vida, deixar o bebê mesmo em contato, porque quanto mais ele tá ali, mais ajuda nessa parte hormonal. Assim como também se for um parto, mesmo que vaginal, mas um parto mais desafiador, em que a mulher recebeu muito soro, teve uma perda sanguínea muito grande, ela também pode ter dificuldades na amamentação. Então, assim, tem seus prós e contras a depender do contexto da história para os dois lados. Mas não é como eu vou dizer, não, tipo, porque eu tive cesariana marcada, então agora vai ser uma lástima, eu não vou ter leite. Não. Até porque comigo foi tranquilo, né? Essa parte, aliás, né? Não foi no hospital. Mas depois foi moldando. A parte de ter leite foi tranquila. A parte de ter leite foi tranquila, foi tranquila. Agora, essa parte da dor, só pra gente finalizar essa parte da dor, a gente sabe que é normal e tal, justamente porque a pega, né? Que é a forma que o bebê, a bocanha ali, o mamilo, muitas vezes, é uma aprendizagem, né, Dri? De ambas as partes. O que você aconselha, assim, para amenizar a dor? No hospital me deram pomada, me deram isso, mas eu vou ser bem sincera. Eu coloquei hidrogel, deu uma aliviada e tudo, mas o que realmente resolveu para mim foi o laser. Sim. O que você recomenda aí para as mulheres que estão aí no perrengue? Tipo, tô morrendo de dor, o que eu faço? É importante a gente desmistificar uma coisa que todo mundo fala, amamentar não dói. Pra vida não deveria doer mesmo. Não é suposto que você tá amamentando há 3 meses e você tem dor há 3 meses. Isso não deveria acontecer com ninguém, né? Mas as primeiras semanas, especialmente a primeira semana de amamentação, pode ter algum desconforto. E aí, dor, a gente sabe que é um sinal vital relativo. Que a dor, pra mim, de 0 a 10, não é pra você, né? O que é importante? Não pode ter ferida. Ferida mesmo, como se fosse uma frieira, uma coisa mesmo cortada, tá? O mamilo, ele aumenta até 100 vezes dentro da boca do bebê, de tamanho. É por isso que a areola fica mais escura, vocês produzem mais secreção com aquelas espinhazinhas que aparecem assim, em volta da mama, né? Não é espinha, mas pronto, vamos usar esse termo para ficar fácil. Que é para hidratar essa zona e poder ter uma elasticidade maior no mamilo. Isso não quer dizer que um mamilo que nunca foi esticado 100 vezes, quando for esticado, não vai ficar como se fosse assado, meio dolorido. Portanto, é comum, nos primeiros 30 a 40 segundos de sucção do bebê, sentir algum desconforto. Como se fosse picos, como se fosse uma ardência. O que não é para acontecer é doer durante toda a mamada, né? E depois começar a aparecer feridas. Isso quer dizer que alguma coisa mesmo não tá bem. Depois, tudo pode ser feito. A primeira coisa e a coisa mais barata é o próprio leite,
Então, fazer algumas expressões, tirar e passar o próprio leite, deixar o mamilo mais livre nessas primeiras horas aí. Depois, existem no mercado inúmeros produtos, né? Eu sou do time menos é mais, não comprem tudo de uma vez, até porque o que serve para um, de novo, não serve para o outro. O laser é meu queridinho, com certeza. É outra coisa. Pra mim foi o que funcionou. Esse negócio de pomadinha não deu certo. Especialmente quando a gente tá ali só com aquela sensibilidade e a gente tem certeza que a pega tá correta, o que acontece é que a luz vermelha e infravermelha de baixa intensidade, ela acelera o metabolismo. Então, para além dela ter um efeito analgésico ali nas primeiras 24 horas, ela vai acelerar o metabolismo celular e com isso, pronto, a pele que tá ali, vamos dizer assim, mais arranhada, ralada, vai se recuperar mais rápido e a mulher, ao fim de 48, 72 horas, quando dura, já não tem mais dor. Mas isso é não tendo ferida. Com ferida, às vezes demora um pouco mais, até porque se a gente tem uma ferida, a gente tem algo grave para corrigir ali em torno de pega ou anatomia, ou o que for do bebê. E vamos lá, essa aqui é para mães de primeira viagem mesmo, descida do leite, esse termo, né? Descida do leite, para mim foi uma novidade, gente, esse negócio. Existe um tempo certo, exemplo, dei à luz. Quanto tempo leva para, de fato, descer o leite, né? Explica esse processo do leite de transição, do leite definitivo, tudo isso. E se existe algum tempo ali que, se não descer, a mãe deve se preocupar. Sim. Então, assim, o primeiro leite que todo mundo tem é o colostro. Todo mundo que tem placenta, que tem bebê dentro da barriga, tem colostro. Porque ele é produzido a nível hormonal, com o crescimento das células e a diferenciação delas durante a gravidez. Depois que tem o parto, seja qual ele for, e sai a placenta do corpo da mãe, vai começar esse processo de inversão hormonal que eu comentei há pouco. E aí, o colostro vai começar a aumentar de volume e de característica, que é o leite maduro. Porque o colostro, que é o primeiro leite, ele é rico em anticorpos. Então, é quase que todo mundo brinca que é uma primeira vacina para o bebê, né? Então, ele é altamente calórico, ele vai dar um suporte nutricional em pequena quantidade para o bebê, porque o estômago do bebê ainda é pequeno, e vai promover muito o fator de imunidade, que é o que o bebê precisa nesse momento. E a partir 48 horas, então vai dizer 2 a 3 dias depois do parto, até 5 dias, é expectável que a gente já esteja nesse leite mais maduro, que daí ele vai transitar. A gente vai ver que no início ele é um pouco mais translúcido, como é o colostro, e vai começar a ficar mais opaco, mais denso, né? Que é o leite maduro, que a gente chama. Que tem água, tem gordura, tem sais minerais e tem todos os nutrientes que esse bebezinho vai precisar. Se dentro desses 5 dias não se sente nada, o que pode ser que sintam durante a subida do leite, né? Para já as mamas muito inchadas, muito quentes, muito doloridas, pesada. Pode sentir uma sensação de calafrio, de febre, de dor de cabeça, né? E começar... E às vezes fica tão cheio que o bebê não consegue pegar, né? Então, a gente também precisa ir de uma atenção e de um cuidado. Porque não adianta achar que... é porque tá com muito leite, eu vou andar a tirar. Porque não vai sair. Porque é um processo inflamatório. Tem que ir gerindo e botando o bebê pra mamar e colocando frio. Isso é legal que essa você falou. Que, antigamente a gente ouvia muito, né? Coloca bolsa de água quente, toma um banho quente pra descer o leite e tal. É frio, né? É frio, Porque o quente, ele dá um alívio, um conforto imediato. Mas o que a gente tem ali é um processo inflamatório mesmo da célula. A gente tá muito irrigado e as células estão em intensa atividade. E aí, quando a gente coloca o frio, é que isso vai ajudar a abrandar e a se regularizar melhor e até causar um efeito anti-inflamatório. Ou seja, a célula começar, o tecido mamário começar a diminuir esse inchaço. Se dentro de 5 dias depois do parto não sentir esse processo, é bom daí checar como é que estão as eliminações do bebê, o xixi, o cocô e o comportamento do bebê. Isso porque, para algumas mulheres que já amamentaram alguma vez ou que têm mamas bem volumosas, pode ser mais fácil passar pelo processo de subida ou descida do leite, né? Quem já tem as mamas mais contidas, não é piada, mas pronto, um peitinho bem durinho, né? Bem direitinho, não tem muito tecido mesmo de pele para acomodar toda essa produção de leite, e às vezes sofre um pouquinho mais ali de ter que ficar massageando e organizando essa produção de leite.
Mas se não sente, o fundamental é checar as eliminações do bebê, o comportamento, né? Os bebês, eles vão pedir para sobreviver, eles vão berrar de fome, vão chorar, né? E aí ou é a pega que tá mal, ou é essa produção que às vezes ainda não alcançou o que ele precisa. E isso é legal falar porque, assim, pra quem é muito leigo, no início eu tinha muito essa dúvida, né? De, quanto que ela tá mamando, a quantidade. Porque quando é mamadeira, né, fórmula, a gente vê ali o número, né? Quando é do peito, a gente nunca sabe. E aí você sempre falou isso, aqui, ó, xixi e cocô. Você observa o xixi e cocô. Então, isso traz uma tranquilidade tão grande, porque assim, tudo bem que a criança vai chorar, tudo bem que é um período de adaptação, mas você vendo a quantidade de xixis e cocôs, te traz uma tranquilidade, uma coisa que eu não fazia a mínima ideia. Essa tabelinha aí de xixi e cocô, você compartilha com as pessoas ou só para seus clientes? Tem um post no meu Instagram sobre isso, a quantidade de xixi e cocô, mas para minhas clientes você tá sabendo que eu passo, né? Passou para mim. Sim. Quando eu vou fazer a visita já durante a gravidez, eu já deixo com vocês esse PDF aí para vocês lembrarem. Mas tem lá no meu Instagram também um post sobre isso. E é muito importante saber isso. Porque culturalmente, pra gente, choro é fome. Né? E quando você tem formas de checar, não, pera, hoje é 3º dia, eu já tive 4 xixis, o bebê já fez 3 cocôs, e tá com um cocôzinho que é aquela cor do preto, saindo do mecônio pra ir pro amarelado, tá chorando, eu pus no peito, eu escutei engolir, é outra coisa, não é fome, né? É assim, claro que você precisa ter um momento de sanidade ali pra... Total, isso que eu ia falar agora, porque a gente fica tão emotivado, é tanta informação que o que eu sentia? Eu tenho a impressão de que no início, por mais que eu tivesse orientação, eu acho que a Maia passou fome ali algumas vezes, porque eu pensava assim, cara, mas mamou há pouquíssimo tempo, sei lá, tem 1h30, mas pro bebezinho, às vezes, ele não sugou corretamente, é uma aprendizagem, a gente não sabe quanto que realmente bebeu, e aí pra você ter essa organização mental, pra você checar cocô, xixi e tal, e você ali naquela correria, privação de sono, é desafiador demais, né? Você tá falando isso, eu tô lembrando que no dia, vou expor agora a Lari. Ai, Jesus. No dia da nossa consulta, era, sei lá, meio-dia consulta, ela acordou de manhã e falou assim, não, olha, eu vou ter que desmarcar com você, porque a Maia chorou a noite toda, eu preciso levar ela no médico, eu já consegui uma consulta de urgência hoje. Eu falei assim, mas você vai levar ela no médico por quê? Eu não sei, porque ela não para de chorar, eu vou levar ela no médico. Eu falei assim pra ela, você não precisa de médico, você precisa de mim. E ela, você precisa de mim. Dela, você tem certeza? Eu falei, tem. Dela, então tá, vou desmarcar a consulta. Que pianinho, gente. Não, foi muito engraçado. Você falou assim, você não precisa de médico. Aí eu falei assim, amor, ela tá falando que a gente não precisa de médico, mas como é que ela sabe? Como assim? Aí peraí, deixa eu respirar. A especialista é ela. Eu sei porque eu tenho a minha especialidade, né? Nos meus borogodóis aqui. Eu falei, cara, a gente tem que ouvir. E eu penso muito assim, Dri, se a gente contratou alguém, se a gente deu esse passo, a gente tem que confiar. Tá? Naquele profissional. E aí, gente, cancelei a consulta. Eu falei assim, não, vem, Dri. E ainda bem que você falou aquilo. E ainda bem que você falou daquela forma. Porque às vezes a mãe, assim, não, mas a minha filha eu vou levar no médico, é um risco pra bebê, né? Sim. E ainda bem que você foi incisiva. Porque dependendo da personalidade da mãe que tá do outro lado, ela precisa realmente ouvir daquela forma. E foi muito bom. A gente faz uns checks, né? Pergunta como é que tá, o que aconteceu. Eu lembro depois fizemos a consulta, correu bem, era mesmo ajustar a pega das 2 mamas, não sei o quê. E eu lembro a gente indo embora e você, nossa, mas você tinha razão mesmo, né? Não, total. E o Thiago falou assim, se ela tá falando, é melhor ouvir. Homem mais racional, né? E assim, uma coisa que a gente tem que falar aqui agora foi que nesse momento de muita dor, lá no hospital, me recomendaram usar o bico de silicone, tá? E aí, óbvio, né, tem formas de encarar diferentes, né? É um produto que ele está sendo comercializado aí, que tem pessoas que gostam. Para mim, eu não queria usar, mas estava tão machucado que me orientaram e eu usei 2 dias. E quando você falou assim, nossa, Lari, eu já sabia que você não aprovava, mas quando não tinha feito laser ainda, eu tava muito machucada, não queria interromper a amamentação, usei. E foi péssimo. Por que foi péssimo? Porque foi quando entrou mais ar e que ela chorava mais, porque dá gases, é tudo... Porque assim, gente, pra quem nunca foi mãe, é meio que um looping, né? É um looping de gases, faz cocô, mama, não sei, é um looping. Sente dor, quer mamar de novo, faz cocô de novo. Nossa, é um looping. E a criança briga com o peito e aquele silicone, ele acha que tá protegendo e, na verdade... Qual é a sua opinião em relação aos bicos de silicone? É assim, a primeira coisa que a gente saber é que bebê mama peito.
peito não é mamilo. O mamilo, ele é um GPS, eu brinco, né? Assim, pro bebê chegar lá. Mas, às vezes, é claro que quem tem um mamilo raso, que quando a gente faz a expressão, ele não vem pra fora, ou um mamilo que é mais escondidinho, isso pode ser mais desafiador pro bebê abocanhar, especialmente nesses primeiros dias, como você falou. Ele também tá aprendendo esse processo todo, né? Ele sabe sugar, mas até ele fazer o gol ali, né? Alcançar e tirar o leite e tudo, é uma aprendizagem mútua aí da relação de vocês. Então, antes da gente pensar num bico, a gente sempre tenta colocar o bebê na mama sem bico, né? O bico de silicone, ele não serve para proteger mamilo que tá machucado. Ele não serve para isso, tá? Vai ser pior nessa situação. Porque se esse mamilo machucou, foi porque o bebê não estava com uma pega adequada. Ele vai pegar no bico. Se a mãe produzir muito leite, ele até vai mamar algum leite com ar, né? Só que, dependendo da forma que esse bico ficar, vai roçar naquele machucado que a pessoa já tem e vai machucar mais. Vai ser mais dolorido, né? Agora, então, quando a gente usa o bico? Se a gente tem um bebê que não vem de todo na mama, não consegue abocanhar, não consegue sustentar a pega, a gente vai usar o bico, porque a gente quer preservar a relação desse bebê com a mama. Só que bico de silicone, quem colocou deveria ser o responsável a ajudar a mãe para tirar, né? Então não deveria ser no hospital, porque as pessoas põem lá e depois a senhora vai embora para casa com o bico. E algumas mães que eu já atendi conseguem tirar sozinhas, outras ficam dando de mamar com o bico, e isso a médio e longo prazo pode ter impacto na produção láctea da mãe, na produção de leite, no ganho de peso do bebê, né? E gerar um outro problema. Então, ele tem uma utilidade, sim, que não é para proteger de fissuras. E se for utilizado, é muito bom que seja utilizado com ajuda, orientação de um profissional. Porque se você precisou do bico, é porque você tem um problema na pega. E ele é um suporte intermediário. Por isso que eu já gosto do nome. Lá no Brasil, a gente chama de intermediário de silicone. Ah, é? Esse é o nome técnico. É intermediário. Ele tá ali por um intermédio, por um tempo. Ele não deveria ser definitivo para as pessoas. Entendi. Eu não tive uma boa relação com aquilo, mas enfim. Que bom. Agora, todo mundo sabe que o aleitamento materno é maravilhoso pro bebê. Agora, quais são as vantagens para a mãe? Pronto. A prolactina, ao inverso do que a gente pensa aí, né? Que, eu acordo de noite para dar mamar, como é que eu vou dormir depois? Ela é reguladora e indutora do sono. E os hormônios que a gente libera, especialmente nas mamadas noturnas, são diferenciados justamente para proteger aí a saúde materna. A nível de cancro, que seriam os cânceres, né? Pelo período que a mulher está amamentando, ela tem menos probabilidade de desenvolver câncer, seja de ovário, seja de mama, porque ela mantém os hormônios, o hormônio de estrogênio, ele mais reduzido, e por isso a diferenciação celular não acontece. Então, cada vez que a mulher amamenta, pelo tempo que ela amamenta, ela diminui a chance dela, porque ela, nesse tempo de amamentação, ela está menos suscetível a desenvolver esse tipo de doença. Para além de fazer o útero voltar mais rápido ao normal, emagrecer também, porque tem uma perda calórica muito grande. É claro que a gente também vira uma draga, né? Quer comer o tempo todo. Tem os dois lados, né? Me falaram isso aí também. Tem que cuidar com o que come. Cuidado que dizem que a amamentação emagrece. Tem gente que engorda. Como é que é isso? Depende, né? Depende do gasto calórico. Já depende se você estava sobrepeso quando você engravidou. Porque não é que você vai perder mais peso do que o que você já tinha. Você vai perder o peso que você ganhou na gravidez. O que estava antes, que era o excedente, ele é seu mesmo. Não dá pra devolver. Não tem como. Tão fácil assim. Tem que devolver com esforço, não só amamentando. Pois é. Mas dá muita sede, dá muita fome. Eu não fazia ideia Exatamente. disso. E dá fome de coisas calóricas, porque a gente gasta muito, né? E a madruga, que você tá lá, aí você passa na cozinha, assim, vê aquele biscoito Maria, um negócio bem calórico, bem coisa. Chocolatinho, Nossa, assim. chocolatinho eu tô evitando porque... Por causa da barriguinha. Tem mais essa. Por causa da gases e tal. Tem toda essa questão da alimentação que eu vou te perguntar também. Mas curioso que, assim, no início eu tava tão preocupada com o que eu comia, né? Que ela chorava muito, é uma como você falou, né? Isso é um recém-nascido, a gente não tinha ideia. Ela chorava muito. E eu achava que era tudo culpa minha por conta do que eu comia. E isso é importante também falar para as mães que, assim, beleza, tem alguns alimentos que de fato impactam, sim.
Mas, né, Dri, você como especialista, falar para as mulheres, tranquilizá-las. Tem que comer de tudo. É para eles como é para nós. A única coisa que a gente tem ali um pouquinho mais de evidência, que pode ter uma concentração maior, é justamente a lactose. Mas imagina, o que a gente aconselha normalmente é evitar os queijos muito amarelos, muito condimentados, esses queijos que são muito curados e que tem muito... o preparo que deixa eles mais fortes, né? Os condimentos fortes também, páprica, curry, pimenta, esse tipo de coisa. Bebidas gasificadas. Então, são coisas... E também quem toma leite, assim, eterno, né? Tem gente que toma leite do café da manhã até a hora da janta, né? Toma leite com almoço, toma leite... E as pessoas tomam leite porque elas acham que vai dar leite. Mais uma mito. Tem que tomar leite para dar, mas não, tem que beber água e dar o peito. O que faz ter leite é beber água e dar o peito, né? Então, assim, a gente evita ao máximo fazer restrição alimentar nas mulheres que estão amamentando. Porque, assim, a vida já não tá fácil, né? A pessoa não dorme. A pessoa, se gostava de tomar um vinho, uma cerveja, uma coisa, já tá restrita. Além de tudo, a pessoa não pode comer nada, é que é mesmo muito mal, né, coitada? Não, no Natal, gente, no Réveillon, eu comi o pessoal comendo bacalhau com natas lá em casa, não sei o que, eu comi frango grelhado com legumes e tal, que eu tava numa pilha. Eu perdi mais de 10 quilos no primeiro mês, porque assim, estavam meus pais lá, eles são da velha guarda, não fazem a mínima ideia. A mentalidade deles, que vieram do Brasil, era... Porque no Brasil, a prima tal fez uma dieta especial com a nutricionista tal para amamentar. No Brasil é muito comum isso, né? De um acompanhamento de nutri para isso. Então, assim... Tudo que eu comia... Não podia. Não podia. E aí, meu pai... eu acho que o café... Eu falei, não mexe no meu café. Peraí, pá. Eu quase falei, não, meu café não, que eu amo café. Sim. Agora, chocolate eu parei, muitas coisas eu parei. E o que acontece? Chegou um ponto que eu falei assim, gente, olha só. Cara, não dá, porque eu preciso ter equilíbrio, eu preciso ter força também pra amamentar, pra ter o meu dia. Lógico, tá feliz. Eu falei, eu não posso sair, não posso viajar, não posso transar, não posso nada. Exatamente. É isso. Mas é isso. E assim, muita gente falou assim, você emagreceu legal, porque amamentar emagrece. Nem sempre. Tem alguns casos que mulheres engordam. Então, assim, meu conselho aqui de não profissional da área é, tipo assim, entenda a sua dinâmica também, mas tenha uma alimentação saudável, balanceada, né, Dri? Exatamente, é isso. Assim, tem que fazer refeições regulares, porque gasta muita caloria. Tem que buscar por bons alimentos para você poder... pisar na jaca ali de vez em quando, na pizza, seja no lanche, o que for de gosto. Cuidar com a cafeína, realmente. Mas isso quer dizer, um café de manhã, não tem problema nenhum. Bom, né? Tem que cuidar, porque às vezes a gente toma café, a gente toma Coca-Cola. E aí são outros alimentos que vão somando aí a cafeína. A gente pode ter um bebê mais estressado, mais irritável, mais pilhadinha. Uma pilhadinha. Então... E, claro, em casos que tem muito desconforto, o bebê que golfa muito, mas muito, muito mesmo, chora de dor, tem assaduras ou tem cocô com sangue, que podem ser sinais de uma intolerância mesmo por parte do bebê, de alguma proteína que esteja inserida na dieta da mãe. Nesses casos em específico, a gente vai avaliar as restrições. De resto, é observar. Às vezes, feijão não cai bem nem pra gente. Se você comeu e achou que o bebê ficou com mais gases, olha, amanhã você evita. Né? Isso. Tá igual, gente, o dia que eu... Esse dia, deixa eu contar uma escorregada que eu dei. A gente pediu, minha irmã tava lá em casa, o Thiago pediu um kebab, que a gente adora. Menina, comi o kebab. Cheio de pimenta. Tudo condimento. Gente, kebab, pra quem não conhece, é um sanduíche, né? Uma carne, indiano, um né? mix de carne, cheio de condimentos e tal, enrolado lá num pão. Comi, menina, a Maia sofreu, tadinha. E 2 outras vezes também que a gente pediu comida de um restaurante que a gente adora, tipo polvo alagareiro, camarão aguilho, né? Que é camarão alho e óleo, aquele... Aí comi assim pouco, mas comi pouco batata. Ela não ficou legal. Então, assim, eu acho que também é muito sobre a gente observar o que dá, né, repercussão no bebê. E tipo, hoje eu tô com vontade, eu sei que vai chorar depois, olha, paciência. Ou eu tiro leite. Vou pagar o preço. Eu tiro leite e a grande maioria dos alimentos em, 2, 3 horas já diminuiu ali a concentração. Então, tiro leite
e pronto. Dri, E depois... fala aquela dica que você deu, que você sabe que até hoje que eu não apliquei, porque eu falo, gente, eu sou muito cachaceira. Então, assim, pra mim, uma tacinha de vinho não é suficiente. Então, assim, eu ainda não bebi essa tacinha de vinho, tô só na aguinha e tal. Mas você deu uma dica que foi um pouco contra o que eu já tinha ouvido pessoas me aconselharem, que é o falaram seguinte. que era álcool zero na sua vida. Não, falaram assim, não, quando você for beber um vinhozinho e tal, você tira o leite, bebe. Como é que é? Você falou assim, não precisa tirar o leite. Como é que é a técnica que você fala? Bebe e ao final de umas 3 horas você pode amamentar. Exato, não tomando precisa água. tirar leite e jogar Não, fora, né? não. Muita gente fala assim, você tira e joga fora. Bebe, tira o leite, aquele leite ali e joga fora. Não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Agora, se for uma noite que você acha que você vai tomar mais de uma e que você vai, pronto, se estender, dependendo da idade do bebê, o que você pode fazer é tirar leite antes, deixar guardado e espaçar mais a mamada. Pode ser que nesse meio porque naquela mamada que o bebê viria no peito, por exemplo, dali 3 horas, se você ainda tá bebendo, você não parou de beber, o que você faz é dar o seu leite de alguma outra forma. Se você não precisar, você nem extrai, né? Nessa situação, fica lá quietinha. Ao final de 5, 6 horas, pronto, você pode dar mamar, né? Vai ter pulado só uma mamada. Agora, se você jantou agora, o bebê acabou de mamar, você jantou, tomou uma tacinha de vinho, tomou água, e daqui 3, 4 horas o bebê vai mamar, tá tudo certo, não tem. A concentração é ínfima, não vai ser prejudicial pro bebê. Então, ó, isso é uma boa dica. Mas engraçado, eu não tô tendo essa vontade de beber. Eu não sei se é por conta dos hormônios, da amamentação, porque eu amo vinho. Eu amo beber. Eu sou muito assim, sabe, da cachaça. Eu falo, lá em casa todo mundo bebe. Mas eu tô assim numa vibe tão de amamentação que eu não... acho que também vai mudando a rotina, muda o sono, muda a nossa disposição, né? As prioridades, a vibe. É escutar o corpo, né? Uma hora essa hora não vai tô chegar, tendo vontade. Vai. Me segura! Ai, meu Deus. Agora, olha só. Muito se fala também sobre esse vínculo emocional entre mãe e bebê quando a amamentação acontece. Fala um pouco sobre isso. De fato, isso acontece ou é mito? Assim, é um pouco delicado a gente falar isso, porque parece que quem não amamentou não tem vínculo emocional com o bebê, né? E isso de forma nenhuma, é verdade, né? Eu acho que o que cria, especialmente, esse vínculo é o cuidado, né? É cuidar, é acolher, é estar ali para o bebê. É claro que aumenta esse vínculo à amamentação, porque é algo que ninguém pode fazer por você, né? E o bebê, ele tá para aquele momento, para aquela maturidade neurológica dele, durante a amamentação, ele tá exatamente na distância, que é a distância que ele enxerga, e a distância que ele vai começar a descobrir os contrastes da sobrancelha, com a cor do olho, com o movimento da boca, com a expressão facial, né? E reconhecer nessa relação íntima, a pessoa tá ali, tá amamentando. Hoje em dia, tudo bem, as pessoas às vezes estão no celular, mas idealmente você tá olhando pro seu bebê, pro comportamento, o que ele tá sentindo, porque tem uma fusão de corpos quando isso acontece, né? Então, por isso que aumenta o vínculo, especialmente da criança. E também porque libera endorfina, né? E os hormônios de codependência que existem, que são os opiáceos, que já desde o parto vai existir, quando você faz aquele imprinting, né? Que a mulher tá naquela adrenalina, que conheceu o bebê, e o bebê também, quando sai, tá naquela adrenalina. E existe, eu falo que é o momento Kodak, né? Que é tipo, bate, assim, a pessoa. Por quê? Porque depois vai ter privação de sono, vai ter dificuldade, vai ter dor. Se a gente não agarrar amor naquele bebezinho ali, o que a gente faz? A gente devolve, né? Fala, ai, gente, cadê a mãe? A mãe não veio, devolve. Por isso, assim, a natureza é tramada, né? Ela cria essa codependência, porque é um período de muita exigência. E se a gente não tiver esse vínculo emocional, racionalmente, facilmente, você para. Que isso? Que bicho é esse que tá me dando tanto trabalho? Acabou com a minha vida. Né? E isso você falou é legal do celular, porque assim, eu acordo muito e muitas vezes eu vejo o celular, mas tem uma coisa que eu já notei, ela tem 3 meses, gente, mas ela já é exigente, tá? Desde sempre, quando eu tô assim, quando ela vê que eu não tô olhando pra ela, e ela vira e ela tira e olha pra mim, eu não estou olhando pra ela reclama. E vai ficando cada vez pior. Eles vão ficando mais ativos. E reclama muito. Então, assim, eu tenho uma coisa que eu olho muito, enquanto eu amamento, eu olho muito pra ela. Muito. Eu acho que a maior parte do tempo. E quando eu tô com o celular, eu passo por trás dela pra ela não ver, luminosidade baixa e tal. Porque quando ela vira, eu já, esperta, né? Olho pra ela e tal. Então, assim, essa coisa do vínculo,
de fato, eles sentem, né? E eles vão ficando cada vez mais despachados com a mamada, né? Se a gente for ver, às vezes meia hora ali, você olhando o bebê, observando, né? Ah, olha, cresceu, olha, fazia isso, olha, sorriu pra mim agora, na hora que eu tava mamando. muito, Tá me olhando, muito. parece. Depois eles começam a passar a mão no rostinho, mexer no Ai, cabelo, né? gente, não aguento. É, É um amor. É pra um criar amor. mesmo, pra deixar apaixonada. Agora, uma coisa que aconteceu comigo, que é importante também compartilhar, que deve acontecer com outras mulheres, é a redução do tempo da mamada, né? Porque, assim, a frequência continua muito similar, tal, mas o tempo, né, que ela fica no peito é muito menor, né? Ela tem 3 meses hoje, eu acho que a partir do 2º mês, né, o Dri, ela tá mamando, sei lá, 5, 10 minutos só, antes era meia hora, 40 minutos, como é que é isso? Ela tá mamando, será que tem alguma coisa de errado, né? Isso é normal, né? Sim, é normal, eles vão ficando cada vez mais competentes, todo aquele filme de que, tem que segurar a mão assim, a cabeça assado, e põe firme, e põe não sei o quê, eles vão adquirindo essa competência, é como andar de bicicleta, né? Vão fazendo e se despacham. E a nível de capacidade de extração muscular e movimento que eles fazem para tirar o leite, eles também vão se tornando cada vez mais eficazes. E é comum uma mamada daí durar 8, 7, 10 minutos, assim. E tá tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Beleza. Bom, vamos fazer um jogo aqui agora de verdade ou mito, né? A gente ouve tanta coisa por aí, né, gente? Vamos lá. Eu vou colocar aqui algumas frases e você diz se é mito, verdade, explica brevemente sobre cada uma delas. Vamos lá. Vamos lá. Se o bebê chora muito, é porque o leite não tá sustentando. Não existe leite fraco. Isso é mentira, mito. Se o bebê chorar muito, pode ser muitas coisas. Pode realmente ser fome, ele precisava mamar um pouquinho mais, você tem que descobrir se você tem que dar o outro lado, se você tem que melhorar a pega. Ele pode estar bolsando com refluxo, que é normal até os 3 meses, e aí tá com uma dorzinha, com gás para sair. Bebê responde a fluxo, ou seja, volume de leite. Não é o leite que é fraco, ou o bebê não tá conseguindo extrair volume, ou por algum motivo esse volume tá baixo, mas não tem leite fraco. E só para puxar o gancho aí, um dos motivos também é a linguinha presa, não é? Essa trava. Exatamente. Sim, a gente tem algumas condições, como às vezes desenvolvimento mamário inadequado, mulheres que têm uma mama de tamanho muito diferente da outra, um aspecto diferenciado. Isso pode ter sido algo lá na puberdade, durante a menstruação, desenvolvimento mamário, isso tem que ser olhado com cuidado. A questão do freio curto, da língua presa, ou seja, o bebê vai mamar, mas a língua dele não faz o movimento e ele fica aqui e ele tira pouco leite. Às vezes ele adormece, às vezes ele berra de fome, né? Porque ele tem uma dificuldade anatômica ali. Então, nessa situação, se você tá com esse mito te rondando, a resposta é: pede ajuda. Para IBCLC, consultora de amamentação, para alguém que entenda muito de amamentação. Não importa o título que essa pessoa tenha, só se certifique que ela tem muito conhecimento de amamentação. Beleza. A amamentação faz os seios caírem. Mentira, também, é um mito. Eu vi um vídeo esses dias de uma mulher numa sessão de leite em pó lá, olhando assim os leites e rindo. Eu falei assim, meu marido tá achando que tá economizando, né? Porque eu tô dando leite do peito. Mal saber ele que vai ter que pagar minha cirurgia. É assim, a flacidez vem com a idade, né? Se a gente engorda, emagrece, também vai acontecer. Não quer dizer, a própria gravidez vai fazer o quê? Vai fazer uma hipertrofia, um aumento da mama e depois vai fazer uma diminuição da mama, né? Então, toda vez que nosso corpo expande e depois diminui, vai acontecer uma flacidez. Mas isso não quer dizer da amamentação. Se a pessoa não amamentou e ficar também passando por esse processo, alguma flacidez ela vai ter. É a idade, né? Se a gente tiver esse primor, só digo, amamente todo mundo que você quiser e depois faça uma cirurgia. Então. Pronto. E vem cá, por exemplo, eu vou amamentar mais, vamos supor que eu queira amamentar ainda mais algum tempo aí, claro, se o meu corpo, né, permitir. O meu peito sempre vai ficar assim, maior, né? Sempre com esse tamanho atual que eu tô dando mamar. Nunca vai diminuir, porque ele aumentou muito. Ele já não é do tamanho que era antes, porque eu tô amamentando, óbvio. Sim. Vai ficar sempre maior. Assim, não vai aumentar cada vez mais o que tá agora. Ele só diminui e vai se sentindo que tá mais murcho mesmo quando é interrompida a amamentação ou quando é menos solicitado, assim. Mas essa sensação do volume maior, ela vai acontecer enquanto estiver amamentando. Tá. Vamos lá, mito ou verdade? Se o leite empedrar, tem que parar de amamentar. Mito também. Se o leite empedrar, tem que dar de mamar para o leite sair de lá, né? Perceber o que aconteceu de novo? Será que esse bebê tá conseguindo tirar o leite de dentro da mama? Sim, não? Será que foi uma roupa que eu usei? Mas é ter os cuidados e
lembrar que a melhor forma de drenar a mama é o bebê mamando, né? Pelo contrário, se o leite empedrou e a gente para de amamentar, o nosso corpo vai produzir um hormônio para inibir a produção de leite, porque ele vai fazer uma defesa. Não tem bebê mamando, opa, eu vou diminuir aqui a produção de leite. Por isso que às vezes a pessoa fala assim pra gente, nossa, eu tinha tanto leite, de repente secou, de uma hora pra outra. Secou por que será? Eu tive uma mastite, tive ali um problema, ficou empedrado e depois secou meu leite. Por quê? Porque o corpo em defesa bloqueou a produção de leite, porque tinha leite parado lá dentro. Entendi. A gente tem que dar saída. E é impressionante como a sucção ali do bebê alivia, né? Porque eu não acho que, não sei se você vai lembrar, eu te liguei e falei, Dri, eu acho que eu tô com empedrado, era um peito e tal. Você comentou essa questão da roupa, que eu quero até que você só comente se tem algumas roupas que podem piorar. Mas eu acho que não chegou a empedrar, mas eu fiquei com a mama dolorida e tal. E você falou, tenta dar esse peito pra ela. Quando ela mamou, mesmo com um pouco de dor, aquilo aliviou. Sim. De tal forma e melhorou. Porque aí drenou, né? Quando isso acontece, é frio e tentar colocar o bebezinho pra mamar mesmo nessa mama, né? Não precisa pôr mais vezes. Pode ser que demore 2, 3 mamadas pra sentir um alívio completo. Mas é pra levar o bebê nessa mama. Tem que tomar roupa? Cuidado com as vestimentas. Isso, Pra como é mulher que é que tá isso? amamentando, o sutiã diário não é adequado. Só que porque eu fica- botei um hoje. Eu tô sem assim, se for usar por poucas horas... poucas horas. Não- Nunca uso. Eu sempre vou colocar um sutiã normal hoje. Porque ele pode fazer compressão de alguns ductos e depois, olha lá, a Larissa mais tarde me escrevendo. Dri, que boca! Aconteceu alguma coisa. Mas ele pode bloquear alguns dutos e fazer o leite ficar mais parado em alguma região. Não sabia. Às vezes, alguma blusa mais apertada e você passar mais horas fora de casa. Ou dormir, às vezes até da mulher dormir a noite toda de um lado só, com o braço apoiado assim em cima da mama, pode acontecer. Então, tomar cuidado, tentar usar mesmo o sutiã ajustado. Não precisa ser muito apertado, mas também não precisa ser largo. De preferência com costuras que não te marquem, assim, que não estejam Confortável, marcando a mama. né? Confortável. Exato. Vamos lá. Não pode amamentar se estiver gripada. Pode amamentar se estiver gripada. Ou seja, todo mito. Inclusive, protege o bebê. Claro que se sentir mais confortável, pode colocar uma máscara, porque tá espirrando, tá Sim. tossindo e quer se sentir mais confortável. Pode, por exemplo, tirar a roupa e ficar despida, né, com o peito nu. Lavar bem as mãos. Mas é assim, quando a gente manifesta uma doença, a gente já começou a produzir anticorpos contra essa doença. E esses anticorpos já estão no nosso leite. Por isso, o nosso bebê vai estar sendo protegido daquela doença que nós estamos manifestando, tá? Pode não amamentar se você não tiver bem para isso, né? Às vezes tá com febre, tá com dor, não tá disponível para isso, pronto, aí é justo. Mas por achar que vai prejudicar o bebê, é totalmente mito, pode amamentar. E agora, pra gente finalizar. Beber muito leite faz produzir mais leite. Não, é mito também. O que vai produzir mais leite? Para cima de tudo, e a primeira coisa, bebê mamando. A gente precisa de um bebê capaz de extrair leite da mama e com isso estimular a mãe para continuar a produção. Muita hidratação, muita água, líquidos, muita hidratação. E é uma coisa que eu sempre falo também, Dri, e também esse apoio emocional da família, do parceiro, da parceira, Sim. eu acho que é primordial. Porque quando o emocional fica abalado, eu acho que isso impacta, sabe? E aí a pessoa tem mais dificuldade. Eu tenho essa impressão. Até o nome do workshop, né, que eu partilho com vocês quando vocês fazem antes da nossa primeira consulta, o nome é Amamentar é para Todos, porque amamentar é para todos, né? Você tá ali na quarta, terceira mamada da madrugada, com o bebê pendurado no peito, e alguém que tá descansado, fresquinho, chegar na porta e falar, nossa, de novo? Mas será que seu leite é bom? É que só isso já acabou com a pessoa, entendeu? Será que tá sustentando? Ou olha, eu comprei uma lata. Você não acha melhor a gente dar esse leite aqui? Por muitos motivos, porque causa insegurança, porque aquela pessoa tá se esforçando mesmo para aquilo dar certo, né? E ela ajuda muito quem cuida da mãe, quem dá comida,
quem dá colinho pro bebê para ela poder tomar banho, quem dá colinho pro bebê dormir para ela poder dormir no outro cômodo. Quem oferece água pra mãe quando tá amamentando, às vezes esquece de pegar a garrafa ali, né? E tá com uma sede de camelo. Exato, espalhar água pela casa. É. Ouvir calado a queixa de, essa noite acordou 10 vezes. Ela só tá falando que acordou 10 vezes, ela não falou que ela queria ter acordado 6 só. Então, amamentar é para todos, assim, todo mundo, a gente construiu muito mito em cerca da amamentação e todo mundo deveria se informar. Porque se toda mulher tivesse uma palavra positiva quando ela tá passando por alguma dificuldade na amamentação, a gente tinha muito mais pessoas amamentando. Com certeza. E muitas mães, Dri, só procuram ajuda quando elas já estão, assim, desesperadas. Naquela primeira semana, chegaram em casa do hospital. Quais são os principais erros que você corrige nessas visitas, assim, nesse início? Normalmente, o posicionamento do bebê, a forma como a mãe agarra na mama para oferecer para o bebê, são as minhas sugestões. Muito sobre o que é uma fisiologia da amamentação e o que é expectável de um bebê. Por mais que a gente fale, as pessoas não estão preparadas e as pessoas não fazem a dimensão da demanda que é da mamar 8 a 12 vezes em 24 horas. Não. E isso pode ser desesperador e perturbador para muitas pessoas. Isso é o que eu mais corrijo, assim, nesse início. E dar as orientações básicas com relação a isso. Olha, dá as 2 mamas, observa os sinais de saciedade, observa os sinais de alerta, observa se o bebê está tirando leite muito bem. Acho que ninguém fala sobre isso com mulher nenhuma. Não, e inclusive onde a pessoa vive, qual é o modelo de trabalho que essa mãe tem, né? Porque assim, eu tenho uma amiga que teve filho aqui, ela trabalha num banco e ela tá quase 1 ano, né, de licença maternidade, junta férias, junta um monte de coisa. Ela entrou com um pedido, né, como ela tá em aleitamento exclusivo. De horário reduzido. De totalmente online, durante 3 anos. Também pode, verdade, ficar tem horário totalmente reduzido e online. A própria empresa sugeriu, falou, olha, tem isso, você aplica, então deve ser aprovado. Então, assim, é sondar mesmo como é que funciona no país onde você vive, quais são os benefícios, porque é direito daquele ser humano mamar, não é? Tem no site aqui próprio de Portugal, vou ter uma criança.pt, alguma coisa assim. E é do governo mesmo. E lá pode consultar todas as situações de licenças especiais, de quais são os direitos, o que pode pedir, se é estendido, se não é. Tem lá, tipo, um question answers. E aí, tudo que você tiver de dúvida, eles têm ali uma lista de respostas. É muito legal. Legal. Dri, uma coisa também que a gente fez, né? Quando você foi lá em casa, uma das visitas da Dri, ela fez o tapping, né? Pós-parto. Fala um pouquinho sobre essa técnica e os benefícios dela. Hoje em dia não tá mais aconselhado usar a cinta depois do parto, né? Independente do tipo de parto que for, porque a cinta aumenta a pressão intraabdominal dentro do abdômen e isso pode sobrecarregar o assoalho pélvico. Porque, de novo, a história da bexiga caída não é só do parto normal. É da gravidez e de ser mulher, né? Pelo fato da barriga e do peso do bebê e da placenta, isso pode acontecer. Então, o taping, o que ele vai fazer? Aquelas ondas da fita, elas fazem uma drenagem linfática passiva e deixam ali uma memória para o músculo do abdômen para ele começar a contrair as fibras e estar um pouquinho mais contraído. E isso é bom, porque uma das sensações que às vezes incomoda muito as mulheres no pós-parto é de estar tudo meio solto, meio frouxo, porque fica a barriga meio com ar. E aí, para levantar, tem aquela situação, tipo, eu tenho mais agilidade porque eu não tenho bebê, mas parece às vezes que dá até uma falta de ar, porque tira muito a pressão aqui intraabdominal. Então, o taping dá essa segurança e esse conforto e vai, consequentemente, desinchar mais rápido, né? E diminuir o volume abdominal aí com 1, 2 aplicações. Eu, geralmente, com uma já vejo muito resultado. Eu vi com e as mulheres né? ficam felizes assim. Porque é só naquela primeira semana mesmo que tá mais insegura, né? E também tem algum tipo de benefício em relação à circulação? Mais da região por conta da drenagem. Porque a gente tem muita rede linfática aqui na parede do abdômen e na parte intercostal. E o que ele vai fazer? É que todo esse líquido que a gente estava inchada da gravidez circule para essa rede linfática e seja absorvido mais rapidamente. Então, ele vai atuar na circulação, mas não dos membros. Existe sempre a possibilidade de colocar
taping, por exemplo, nas pernas, para quem tá, ou nos pés, quem tá com os pés muito inchados. Isso eu fiz, por exemplo, numa amiga minha. Mesmo nas mamas, na hora da subida do leite, eu tenho ótimos resultados. A gente colocou também na sua mama. Colocou. O laser é ótimo, mas ele é só no momento e fica atuando, por 24, 48 horas. Mas o taping também, eu vejo muitos bons resultados a gente fazer o taping e ativar aquela circulação e melhorar o conforto da mulher com edema que fica na mama na hora da subida do leite. E você até comentou que no Brasil tem mulheres que já saem até do centro cirúrgico, né, com isso. Sim, no Brasil é muito comum os fisioterapeutas irem mesmo no hospital e já aplicarem, seja o abdominal, seja dentro do centro cirúrgico. Aqui a gente tem poucas pessoas que fazem e também ainda pouca receptividade dos profissionais de saúde. Eu, particularmente, não faço nada no hospital, mesmo as consultas de amamentação, porque de forma, né, a nível ético, assim, a pessoa tá sob os cuidados do hospital, né? E eu sinto que acabo que quando eu chego e eu dou uma orientação, se eles vierem com uma orientação diferente da minha, eu tô intervindo no cuidado deles e isso pode não ser muito bem aceito. Mas no Brasil é muito comum e no Brasil as pessoas aceitam também, assim, que você contrata alguém, né? Desde que o profissional se identifique no hospital e etc, eles não têm muito problema com relação a isso. É comum, né? Eu vejo até meu pai ficou doente, minha irmã, mesmo no hospital particular, ela contratou um médico por fora pra ir lá e eu achei aquilo super estranho. Eu falei, ué, gente, mas será que funciona? Ela falou, aqui é assim, que não sei o que. Eu falei, aqui não... Em Portugal, não sei se é comum isso, né? Diferente. Não é muito comum, né? Não é, não. Dri, se você pudesse dar 3 dicas de ouro para mães que querem amamentar, quais seriam? Tenham consulta de amamentação durante a gravidez. Tenham. Leiam sobre o que é um bebê, sobre as necessidades de um bebê. Muito do que a gente nos incomoda num bebê e numa rotina com o bebê é porque a gente não está preparado, as expectativas não estão alinhadas. E façam um plano de pós-parto, de forma que a casa possa funcionar sem depender de vocês. Comida, cachorro, filho mais velho, roupa, faxina, tudo isso tem que ser terceirizado. Só é possível se você tiver o tempo para descansar enquanto você não está amamentando. Direto ao ponto, é isso mesmo. Resumiu bem. E vamos falar um pouquinho sobre bomba extratora, que é uma questão que você falou que para produzir leite precisa ter o bebê sugando, né, para estimular tudo isso e beber água e também, óbvio, né, um equilíbrio. Mas também tem essa questão da extração do leite, né? Como é que funciona? Você pode recomendar como é que funciona nos primeiros dias? A bomba tem que ser mais potente? Fala um pouquinho sobre isso. Então, assim, nas primeiras 4 a 5 semanas, normalmente as mulheres não usariam bomba extratora, tá? Por quê? Porque pode hiperestimular a produção. Imagina, isso se a gente pensar que a gente tem um bebê vindo na mama em todas as mamadas, e além disso, a mulher tá colocando a bomba extratora. Então, ela tá contando pro corpo que ela precisa de mais, né? Agora, se eu tenho um bebê, por exemplo, que nasceu e infelizmente precisou ir pra UTI neonatal, não pôde ficar comigo. Eu deveria fortemente eu tenho ter alguém que encorajasse essa mulher muito a colocar uma bomba a cada 3 horas na mama. Independente de quanto leite saísse dali. Só para estimular. Porque a falta de estímulo pode atrasar a subida do leite, a chegada do leite maduro, né? Adri, eu tô cansada, eu queria dormir uma vez, ou eu queria descansar meu mamilo. Pronto, para já precisa observar qual seria o funil, né, da bomba mais adequado, de acordo com o tamanho e o diâmetro do mamilo. Saber as técnicas de extração também, né? Mas sim, olha, tem uma mamada da madrugada que eu não quero fazer aquela função toda de levantar, trocar fralda. Meu companheiro, minha companheira vai dar e eu quero dormir. Ok, só que é você que tá pulando a mamada, não é um bebê. Então, idealmente, você deveria colocar pelo menos 5 minutos de bomba na mama, volta lá pro seu sono e tudo bem, mas você estimulou sua mama, tá? Então, a gente só vai usar a bomba extratora nesse primeiro mês, nessas situações. Se a gente tem um bebê que não consegue extrair bem o leite da mama, porque tem a língua presa, porque tem algum problema, porque tá internado em qualquer lugar, ou se a mãe, eventualmente, por opção dela, quiser pular alguma mamada, a gente, com orientação, pode fazer isso. Nesse sentido, deveria ser uma bomba de nível hospitalar. Não, idealmente, ser uma bomba dessas que a gente compra. Por quê? Porque a bomba de nível hospitalar, ela tem uma capacidade de sucção diferente, uma pressão diferente,
e vários programas de estímulos, várias intensidades, né? E normalmente ela é dupla, o que economiza bastante tempo para as pessoas. A gente tem lojas que alugam essas bombas, porque elas são muito caras, e eu acho que vale um investimento aí para esse primeiro mês. Eu quero usar bomba que é para eu extrair para ir trabalhar. Aí tudo bem, você tá com a amamentação bem estabelecida, você quer ter extrações pontuais, então você pode ter essas bombas comerciais que a gente encontra nas lojas e nos grandes comércios, né? O que é importante saber? De novo, o tamanho do seu mamilo, então medir o diâmetro. Algumas dessas marcas já vêm lá com uma reguinha que você coloca. Idealmente, o bocal que você usa tem que ser 2 a 3 milímetros maior do que o diâmetro do seu mamilo. E isso diz muito não só sobre machucar ou não, mas até sobre como você consegue extrair, se você vai ter uma boa extração. Saber que as bombas que vêm com o motor acoplado naquele funil, elas podem ter uma capacidade de extração menor do que aquelas que são separadas, né? Então, imagina, a gente tem bombas hands-free, mas que o motorzinho ele fica separado. Sim. E a gente tem bombas hands-free que o motorzinho tá mesmo na bolinha que fica aqui na mama, tá? Elas normalmente têm capacidade de extração diferente. Olhar se as bombas têm variedade de fluxo ou de intensidade. Então, porque idealmente a gente deveria variar a velocidade e a forma que a gente vai extraindo. Porque o nosso bebê não mama o tempo todo na mesma velocidade. Então, quando a gente tem mais programas na bomba, isso diminui o nosso trabalho de ter que ficar aumentando e diminuindo a intensidade de extração. E pronto, acho que basicamente é isso, é entender a funcionalidade para poder escolher uma que atenda na sua necessidade. Exato. Nem precisa ser a mais XPTO, né? Porque às vezes você não precisa disso. Às vezes você faz uma extração ou outra, é muito pouco. Olha, essa daqui me atende. E não são baratas, tá, gente? Essas bombas não são baratas, não. Ou, não, eu preciso fazer muitas extrações, preciso fazer muitas vezes por dia, fica muito difícil pra mim. Aí a pessoa pode querer investir num outro aparelho. Claro. Eu optei por essa hospitalar. Só para quem não conhece, ter uma ideia de valores aqui em Portugal. A gente deu naquela Toys R Us, tem uma... Como é que é o nome daquela loja? Perinatal? A pré-natal. Pré-natal, dentro da Toys R Us. Então, a gente deu um calção de 100 euros para pegar a máquina e dá mais ou menos aí uns 43, 45 euros por mês para utilizar. Como agora eu não estou utilizando muito, não vale muito a pena. Eu comprei, já estou no 3º mês de amamentação, a hands-free com o motorzinho acoplado. Então, para mim, vai ser uma descoberta ali. Mas eu comprei consciente. É diferente, né? Porque a gente conversou um pouquinho antes. A gente conversou antes. Então, a Adri, ela auxilia com as informações e também com essas orientações de produtos, né, que possam auxiliar esse processo. Sim, exatamente. Porque tem uma infinidade deles aí. Em relação... Ui, é tanta pergunta, gente. É tanta coisa, mas a gente já... Quanto tempo, Gabi? Tá com 1,16. Você comentou ao longo da entrevista que algumas mães, às vezes, estão amamentando, tem leite, e aí, sei lá, o peito em pedra, elas param de dar, não extraem o leite e aí secam, né? Que é aquele, vou até colocar entre aspas, secam. Eu tenho uma situação assim na minha família, que a minha mãe, quando eu nasci, o cardiologista disse que ia ter que operar meu coração. Eu nasci com sopro cardíaco e ela meio que surtou. Naquele momento, ela foi em busca de outro cardiologista. Na época, disseram que não precisava operar, que não era nada daquilo, uma segunda opinião. Mas, a partir daí, ela não conseguiu mais me amamentar. Segundo ela, ela secou. Fala um pouquinho sobre isso. É assim, passar nervoso, antigamente as pessoas também acreditavam muito nisso, né? Que passar nervoso secava o leite e tudo. Provavelmente pode ter tido, ela pode ter notado uma queda na produção mesmo, porque tem a ocitocina, né? E tem uma queda, por exemplo, sentir dor. Não é suposto sentir dor, por exemplo, no períneo, né? Porque, infelizmente, as pessoas ainda cortam as pessoas, ou fazem episiotomia. Então, não é suposto estar sentindo dor, como que uma pessoa vai sentar para amamentar para sentir dor. Sentindo dor na cesariana, né? E aí, avaliar esse contexto. Porque, às vezes, retomar. Pode ser que necessite de suplementar. Existem várias formas, que não precisa ser propriamente na mamadeira, porque a gente não vai conseguir reaver mesmo a produção dessa mulher, porque se o bebê responde a fluxo cada vez mais, ele vai lá, tem menos fluxo e ele vai querer mais mamadeira e não vai querer mamar. Mas pode acontecer, sim, por algum problema muito importante, por alguma tristeza muito profunda, ou por sensação de dor mesmo.
a mulher ter uma inversão hormonal aí e não acontecer. Mas e aí, ela deu a volta como? Deu a volta, então. Minha mãe, nessa situação de ter ficado abalada emocionalmente, ela falou que a solução que ela encontrou foi recorrer a bancos de leite. Então, na época a gente morava em Niterói, ela ia pro Rio, trabalhava no Rio, acordava 5 horas da manhã pra ir pra banco de leite, comprar o leite materno. Ela disse que era caríssimo, que ela vendia? gastava uma nota. Ah, Ela fala que gastava uma nota com leite de banco de leite. E também algumas amigas e conhecidas que tinham sido mães naquela época, eram minhas mães de leite. Então, às vezes, ligavam pra ela, Marta, vem, pode trazer Larissa. Ela até contou um caso que uma vez ela ficou pé da vida. Que chegou lá, ela e minha avó comigo, né, pra mamar. Aí essa mãe tinha acabado de dar o peito pro filhinho, ou pra filhinha, sei lá. E disse que eu mamava, sugava, não saía quase nada, não sei o quê. A minha mãe, puta, minha mãe fica nervosa. Eu falei, pô, chegava lá, tinha aqueles peitinhos de nada, não tinha leite. Eu ficava... Então ela teve esse processo, sabe? Essa dificuldade. Mas fala um pouquinho sobre isso. Mães de leite. Vale a Assim, pena? o melhor leite para um bebê humano realmente é o leite humano, né? Mesmo que a gente tenha as fórmulas adaptadas e tudo, pronto, disponíveis e compatíveis aí no mercado. A gente tem que tomar algum cuidado, não é uma prática aconselhada. Isso porque existem algumas doenças que podem ser transmitidas através do leite humano. Nomeadamente, por exemplo, o HIV, se a pessoa tiver contagem altas de vírus, né? Uma pessoa que está em remissão, que está em tratamento e que está sendo acompanhada e tem uma contagem baixa, ela pode amamentar o próprio filho, né? E tem tratamentos para as crianças também e tudo, mas pronto, a gente não vai saber esse pormenor da vida das pessoas, né? Hepatite C, por exemplo, também é outra doença que pode ser passada, especialmente se a pessoa tiver com ferida na mama. Então, é importante... existe a doação de leite humano, mas é importante que seja de bancos de leite. Por quê? Porque os leites... Para já, o banco de leite humano, ele faz uma triagem e colhe sorologias das pessoas que vão ser doadoras, assim como o doador de sangue. E depois, o leite é pasteurizado. Então, também, quando o leite é tratado, não vai ali ter perda, detrimento dos nutrientes desse leite, mas ele vai estar livre de micro-organismos e anticorpos que possam ser patógenos para o bebê, tá? É claro que aí, na vida, ainda existe a filha da amiga, da tia, da vizinha, que acaba dando mamar uma para outra ali. É importante você conhecer bem essa pessoa e ter ali aconselhamento de algum profissional e checar também a parte das sorologias e, enfim, ter a liberdade de poder falar isso com essa pessoa. Essa pessoa precisa ter feito pré-natal e saber que é uma situação delicada, não é tão assim, vem aqui que eu vou dar mamar pro seu filho. E vem cá, hoje em dia tem essas coisas de banco de leite, assim, dá pra comprar? É caro, você sabe? É proibido vender leite humano. É? Pelo menos aqui em Portugal e no Brasil, não se comercializa leite humano. Nos Estados Unidos, se comercializa, porque leite humano é fluido, né? É igual vender sangue. Não se pode vender sangue. Caramba. Então, é proibido comercializar. Tem leite, banco de leite, mas eles vivem de doação e eles também doam leite para as crianças que precisam. Pronto, sei lá, um bebê que está internado na UTI ou alguma situação, alguma família vai entrar em contato e vai passar por um critério ali de entrevista para ser elegível para receber a doação desse leite que o banco recebe. Tem aqui em Lisboa, na maternidade Alfredo da Costa, tem um banco de leite, no Porto também tem. Ah, legal. Minha irmã, quando teve nos Estados Unidos, a minha sobrinha teve intolerância à lactose, então ela precisava extrair aquele leite todo do peito dela e tentou doar, e eles não aceitaram. Mas lá pode vender, tipo no LX, essas coisas assim. Porque mentira! Lá pode. Mentira! Alguém compra leite materno no LX, gente? Há quem faça. Ai, que loucura. Bom, infelizmente. E ó, pra uma mulher que queira te encontrar, como entrar em contato? Bom, muito bem. Então, eu tenho o meu Instagram, que eu imagino que a Lari vai deixar aqui embaixo. Adriana, _ de Lima Melo. Lá tem um link para o meu WhatsApp e também tem para minha página que tem os meus serviços. É só mandar um WhatsApp ou escrever um e-mail, ou o que for, um direct. E a gente conversa um pouquinho sobre como eu posso ajudar. Normalmente eu ajudo antes da gravidez, é o que eu tenho,
meu must, Xodó, assim. é o o meu xodó. Que é o que mesmo. funciona. É, que é o que eu Melhor, mais gosto né? de fazer, é agarrar. Eu brinco que é agarrar na mão já lá no começo da estrada É. e só soltar depois que tá todo mundo funcionando muito bem. Então, a gente faz consulta durante a gravidez, se conhece, tira dúvida do enxoval, tá ali no momento do parto, tá no hospital, vai mandando as dúvidas que acham que não foram atendidas, né, sobre o hospital. E fica muito mais fácil também de atender os domicílios, né? Em algum momento você falou, e é verdade, as pessoas ligam, elas já estão muito desesperadas. E, às vezes, nem sempre a gente consegue encaixar no mesmo dia, no dia seguinte. Na agenda, lógico. Na agenda. E, às vezes, a pessoa fica ligando para muitas pessoas até conseguir alguém que vá atender, né? Portanto, é muito bom quando a gente já conhece alguém antes e fala, olha, tive bebê. A gente sabe que em 2, 3 dias já vai estar em casa e já separa um horário ali na agenda para ir visitar e tá lá e fica mais garantido. Eu acho que toda mulher deveria se dar de presente uma visita pós-parto, pelo menos ali, 3 dias depois da alta. E eu gostei muito do modelo do PEC Amamentar, que foi o que eu contratei. Que, assim, gente, só para vocês entenderem, a Dri, a gente fez uma consulta online primeiro, se conheceu. Eu tava grávida. Depois ela foi na minha casa, eu ainda grávida, orientou, olhou o meu mamilo, olhou o quarto da Maia, né? A gente conversou sobre vários pontos. Depois que a Maia nasceu, se eu não me engano, no 3º dia depois do hospital, você também foi lá em casa. Depois você foi mais 2 vezes, depois Sim. 14 dias depois, né? 7, 10 dias, mais ou menos, e depois 14 dias no finalzinho. Isso porque, né, o primeiro ali é a altura da subida do leite, tá com essa dificuldade para se adaptar, ou tem muitas dúvidas. Depois de uma semana, normalmente, a gente acompanha a evolução do peso do bebê. Então, para as famílias também não terem que ficar saindo, eu levo a balança, a gente vigia o peso do bebê. E é expectável que todo bebê perca um pouquinho de peso ao nascimento, mas que ele também recupere em 15 a 20 dias de vida. Então, essa última visita normalmente fica para essa altura, para a gente ver, opa, já ganhou o peso todo, ou tá quase lá. Sigo no suporte, né, ali nesse primeiro mês, online. Mas a partir desse momento, eu também já dou espaço para vocês maternarem do jeito de vocês. E fico ali só pro SOS, né? E é um investimento, assim, que vale muito a pena. Gente, eu falo, foi o melhor investimento que eu fiz na maternidade. Todo mundo vem me pedir dica. Eu falo assim, gente, assim, dica. É um caos. Tem um bebê, o bebê chora, você acha que é qualquer coisa, você não dorme e tal. Mas a dica mesmo que eu dou é essa. Tenha orientação em relação à amamentação, porque as pessoas leigas, assim como eu era, a gente não tem noção que a amamentação não é só sobre alimentar o bebê, é sobre a dinâmica familiar, é como aquilo vai desenrolar. E isso muda tudo, né? Muda completamente, porque já é uma fase difícil. Dri, mais um ponto aqui que... uma mensagem final para as mães que estão passando por um momento difícil. E o que você daria aí de dica para elas? Ou uma mensagem bonita aí final para elas? Que estão no perrengue. Vai passar. Tudo que é ruim passa e tudo que é bom passa. Um dia de cada vez. Vai passar. Tá desesperada? Passa pro colo de alguém. Vai tomar um chazinho. Vai dar uma volta na praça. Vai chorar no ombro de uma amiga. E depois volta. Mas vai passar. E vocês vão rir ainda disso. Ou vão pensar, olha... Eu dei o meu melhor, eu consegui até aqui, eu descobri novos limites, né? Eu acho que é isso. E se vocês sentem que vocês precisam de ajuda, não hesitem. Não é errado, nada nunca. Peçam ajuda sempre que vocês acharem que vocês precisam. Ótimo. Dri, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Sem palavras. Foi muito bom, que papo rico. Tenho certeza que vocês aí do outro lado, que não faziam ideia de muitas coisas que a gente trocou aqui, pega esse vídeo, encaminha para aquela mãe de primeira viagem, ou até alguma mãe que já tem filhos, né? Porque muitas vezes nem sabe sobre todas as informações, para que a gente consiga disseminar esse conteúdo, mais mães informadas, mãe feliz, bebê feliz. Até o próximo episódio, se inscreva no canal e todas as informações da Dri estão aqui na descrição. Até o próximo episódio. Beijo!